Lição Bíblica 4, da Escola Dominical, Classe dos Adultos. Terceiro trimestre de 2024. Tema desta aula: o encontro de Ruth com Boaz. Comentarista, Pastor Silas Queiroz. Texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Leitura bíblica em classe. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Em seguida, os versículos 11, 12, 13. Eu vou ler. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe, em sorte, uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz, e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste, a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que, dantes, não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Ponto 1. Boaz, o remidor. Subponto 1. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Subponto 2. Guel e Levir. A expressão, da geração de Elimeleque, não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Guel, ou seja, o resgatador da terra, que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas, contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que, quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada, seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso de Boaz, havia um remidor, mais chegado que ele. Subponto 3. Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, que significa, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica, também, seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados lhe retribuem com uma saudação também amistosa e piedosa: o Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar, com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprios de cada um, na relação de trabalho. Tópico 2. O carinho de Boaz para com Ruth.
Subponto 1. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente, entre os que respigavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade, para continuar catando espigas, em sua plantação, e lhe assegurou de que seria tratada, com o devido respeito. Não dei ordem aos moços, que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavalheiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descorteses. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Subponto 2. Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e, de forma humilde, reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz, ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Subponto 3. Sensível e espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth, capítulo 2, versículo 12. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ponto 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Subponto 1. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus, e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista, em nada condiz com as Escrituras, e com a realidade, dos que confiam no Senhor da Providência. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora, ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jiré, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Subponto 2. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando, na verdade, era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Subponto 3. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância, diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia sua sobrevivência, e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação, entre março e abril, colheu cevada, e de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Conclusão. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou-a a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família e que a incluiria na genealogia do Redentor da humanidade. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar sua misericórdia e favor. Novo trimestre. Novas lições da Escola Bíblica Dominical.
A nova revista da Escola Dominical, durante o terceiro trimestre de 2024, abordará sobre o Deus que governa o mundo, com base nos livros de Ruth e Esther. Pensando nisso, a revista digital Cristão Alerta preparou os melhores subsídios bíblicos para ajudá-lo em cada tema da revista dominical da classe dos adultos. 3 motivos para você pedir agora a nova revista Cristão Alerta. 1. Você terá auxílios bíblicos para as 13 lições da classe dos adultos. 2. Conteúdos ricos em informações. 3. Conteúdos para ler no seu celular ou computador. Solicite agora os novos subsídios bíblicos. Veja o link na descrição abaixo deste vídeo.